Com a decisão de hoje, o ministro Edson Fachin deixa a relatoria do inquérito contra Aécio Neves no âmbito das investigações da delação da JBS. O Supremo vai sortear agora um novo relator. E ele vai ter que decidir sobre o pedido de prisão para Aécio, feito pela Procuradoria-Geral da República, ou levar o assunto para uma das turmas do STF. Hoje, a defesa do senador afastado declarou que uma eventual decretação de prisão seria uma aberração, porque a Constituição proíbe que um parlamentar seja preso a não ser em flagrante. A defesa também declarou que não há indícios concretos contra Aécio, apenas as palavras de delatores. A assessoria do Palácio do Planalto declarou que nenhum parlamentar do PMDB do Paraná foi convidado para integrar o primeiro escalão do governo. Num evento para investidores em São Paulo, o presidente Michel Temer disse que continua comprometido com as reformas para recuperar a economia. No discurso, Temer não mencionou as denúncias de obstrução à justiça, corrupção passiva e organização criminosa, a que responde no inquérito aberto pelo Supremo. 1 a 1. O ministro da Fazenda, os presidentes do Senado, da Câmara, ambos aliados do governo, e o presidente Michel Temer. Todos prometeram para investidores em São Paulo que, apesar da crise, as reformas trabalhista e da Previdência serão aprovadas. Para que nós possamos acabar com a demagogia, com o populismo no nosso Brasil e passar a ter a coragem de falar a verdade aos brasileiros. Sem a reforma da Previdência, não haverá um futuro correto e digno para milhões de brasileiros. Sem a reforma trabalhista, não haverá condições para que o setor privado gere milhões de novos empregos no nosso país. O governador de São Paulo defendeu a aprovação das reformas. Ontem à noite, Temer pediu apoio dos tucanos num encontro na capital paulista, com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e com o presidente do PSDB, senador Tasso Gereissati. Na saída, nenhum deles comentou o tema do encontro. Quero aqui destacar o nosso empenho com as reformas. O Brasil não quer populismo, o Brasil quer reformas, eficiência, competitividade, investimento, emprego e renda. Tentando separar a economia da crise política, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que as reformas são fundamentais para o crescimento econômico e que fica no governo até 2018. A minha hipótese de trabalho é que não vai haver mudança no comando da presidência do país. O presidente deve construir, concluir o seu mandato em 2018. Em dito isso, eu acredito sim que o Brasil hoje está construindo e já tem consolidada uma estrutura institucional que dá condições para o país continuar crescendo, etc., independentemente das questões políticas, como deve ser em qualquer país com condições macroeconômicas sólidas. Ao lado de seus principais ministros, o presidente Temer não falou sobre a crise política. Ontem, em entrevista a jornalistas estrangeiros, ele reconheceu que não tem os votos necessários para aprovar a reforma da Previdência. Hoje, disse que o diálogo com o Congresso vai continuar, porque não existe outro caminho para o país. Eu quero dizer que em cada passo, o que nos guiou foi precisamente um sentimento de responsabilidade. No particular, a responsabilidade fiscal. E se de fato nós queremos um futuro melhor, eu digo sem medo de errar, não há plano B. Afinal, a responsabilidade rende frutos. E encerrou afirmando que vai até o fim, que vai concluir seu governo. Nós pusemos o país nos trilhos. Quem apanhar a locomotiva em 2018 encontrará os trilhos no seu lugar. Por isso, agora é continuar a travessia. Nós chegaremos ao fim de 2018 com a casa em ordem.
Mas no Congresso, os discursos otimistas não se concretizaram. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado adiou a votação da reforma trabalhista. A oposição diz que o governo ficou com medo de perder. O governo diz que foi para permitir a discussão do projeto, que não aconteceu na semana passada, quando a reunião terminou em tumulto. Houve um acordo e a votação ficou para terça-feira da semana que vem, no mesmo dia do início do julgamento da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral. A situação política do Brasil é muito delicada. Eu não tenho a exata certeza se dia 6 votará, mesmo porque todos levantamos uma premissa que é fundamental. Não dá para aprovar algo que veio do jeito que veio da Câmara, com tantas observações, com tantos equívocos. Eu acho que nós teremos uma semana a mais para dialogar, ver o que dá para corrigir no projeto e votá-lo da forma como ele tem que ser votado no Senado. Apesar do acordo, a oposição saiu reclamando da decisão do relator Ricardo Ferraz, do PSDB, de não mudar nada no texto que saiu da Câmara e pedir para o presidente Michel Temer vetar os pontos mais polêmicos, que depois seriam discutidos por meio de projetos de lei ou medidas provisórias. Policiais federais e políticos criticaram a troca do ministro da Justiça por temerem uma manobra para controlar a Operação Lava Jato. Uma das principais dúvidas é se o novo ministro, Torquato Jardim, vai substituir o atual diretor-geral da Polícia Federal, como querem vários conselheiros do presidente Michel Temer. Leandro Daiello dirige a Polícia Federal desde 2011, ainda no governo Dilma. Peça-chave na Operação Lava Jato, o Planalto não nega que tenha recebido a pressão de vários setores por um controle da Polícia Federal. Aécio Neves, por exemplo, foi flagrado em conversas gravadas pelo dono da JBS, pedindo a saída dele da direção da Polícia Federal. A troca de comando na Justiça, no momento em que o presidente responde a inquérito por causa da JBS, levanta a dúvida. Tem ameaça, os discursos do novo ministro passam uma temeridade para todo o Brasil de que vão tentar colocar um cabresto na Polícia Federal. Não estou dizendo que vão, mas passa essa ideia. O vice-líder do partido de Temer na Câmara nega qualquer manobra para atingir a Lava Jato. O presidente não quer travar a Lava Jato, por sinal ninguém quer travar a Lava Jato. A Lava Jato faz parte da nossa história, ela já prestou e tem condições de prestar grandes serviços ao país. Obviamente que se busca a legalidade. E o ministro Torquato tem as condições, de prestigiar a Lava Jato, sem que a legalidade seja ofendida. Até entre aliados, a possibilidade de mudança no comando da PF é mal vista. Não vejo nenhuma razão de fazer uma substituição neste momento e também aí eu invoco a crise para não se fazer substituição, já que o diretor da Polícia Federal está se havendo muito bem no cargo que ocupa e acho que tem o apoio dentro da Polícia Federal. Uma temeridade, segundo a senadora Ana Amélia. Será um tiro no pé, de fato, se ele aceitar ceder a essas e sucumbir a essas pressões. Eu acho que quanto maior for a liberdade que for dada a essas instituições, Polícia Federal, Ministério Público e Poder Judiciário, maior se credencia o governo para dizer que está fazendo a sua parte, que tem sim compromisso para acabar no Brasil com a corrupção e com a impunidade. Torquato Jardim toma posse amanhã. Até agora, ele não se comprometeu a manter ninguém. Logo que foi nomeado, ainda no domingo, Torquato deixou claro que antes de tomar qualquer decisão, vai ver se Daiello atende ou não aos requisitos que ele e o presidente Michel Temer esperam. Ministros palacianos tentam blindar uma possível decisão e dizem que Torquato Jardim é independente e não abre espaço para pressão de terceiros. E nós voltamos a falar sobre a suposta pressão para substituir o diretor-geral da Polícia Federal. Agora há pouco, a assessoria de Aécio Neves, do PSDB, disse que na conversa com o empresário Joesley Batista, o senador afastado estava se referindo apenas à Operação Carne Fraca. Ainda segundo a assessoria, a gravação foi feita por um réu confesso de vários crimes que buscava induzir uma situação indevida para ganhar o prêmio da delação. Um dos principais assessores do governo americano está deixando o cargo.
É mais uma baixa na equipe de Donald Trump em 4 meses de mandato. Um presidente que fala o que vem à cabeça precisa de diretor de comunicação. Michael Dubke alegou motivos pessoais para pedir demissão do cargo depois de 3 meses. Trump culpa a equipe de comunicação pelos problemas do governo, cada vez mais atolado nas investigações sobre a interferência da Rússia nas eleições. Fiel ao estilo, ele usou uma rede social para criticar um aliado. Temos um déficit comercial gigante com a Alemanha. Além disso, eles pagam muito menos do que deveriam para a OTAN e para as Forças Armadas. Muito ruim para os Estados Unidos. Isso vai mudar. A mensagem de Trump é um sinal de que, em vez de fortalecer, a viagem da semana passada estremeceu a relação com a Europa. Sem o compromisso do governo americano de defender o continente e de combater o aquecimento do planeta, os aliados do outro lado do Atlântico deixaram claro que a parceria com os Estados Unidos não é mais a mesma. O primeiro-ministro da Itália disse que concorda com a colega alemã Angela Merkel, que disse que a Europa não pode mais depender dos americanos e tem de controlar o próprio futuro. Olhando para a Ásia, Merkel discutiu hoje um acordo comercial com a Índia e criticou o protecionismo defendido por Trump. O porta-voz da Casa Branca tentou botar panos quentes, mas gerou mais ruído. Disse que Trump e Merkel se dão muito bem e que o que ela quis dizer foi que a Europa vai trabalhar amistosamente com os Estados Unidos, Reino Unido e com a Rússia. Isso é ótimo. É o que Trump quer.